Graça e paz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 23, versículo 46. Esses últimos domingos, os últimos 5 domingos anteriores, nos cultos matutinos, nós estávamos pregando uma série de sermões, as últimas palavras proferidas por Cristo na cruz. Hoje pela manhã, o reverendo Erickson pregou a 6ª palavra e eu estarei encerrando essa série agora na parte da noite, pregando então a última palavra dita por Cristo na cruz antes de morrer, antes de finalizar a sua obra redentora em nosso favor. Hoje então nós estaremos nos atentando especificamente para a última palavra dita por Cristo. Obviamente que depois de Lucas 23, 46, nós vamos ver Cristo ressurreto, em Atos, por exemplo, Cristo aparecendo, Cristo falando com os discípulos no final de João. Entretanto, já é numa condição com seu corpo glorificado. Antes disso, então, Lucas 23 é a última fala que nós temos de Cristo em sua condição de humilhação, enquanto esteve entre nós como Deus Filho encarnado. O texto de Lucas 23, 46, então, vai dizer: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Meus queridos, as últimas palavras de uma pessoa dizem muito sobre o que foi a sua vida, qual é o seu caráter, qual é a sua identidade e, acima de tudo, qual é a fé desta pessoa. Eu não sei se você já ouviu alguém perto da morte proferir, quem sabe, as suas últimas palavras. E eu lhe digo que aqueles que não estão em Cristo, geralmente as últimas palavras não são tão significativas assim no que diz respeito à fé dessa pessoa, ou agregar fé àqueles que estão em torno de si. Eu estava lendo esses dias atrás um pouco sobre a vida do filósofo Michel Foucault, e diz que perto da sua morte ele reuniu alguns dos seus seguidores e disse: olha, nesse momento eu não tenho muita coisa significativa para dizer. Então esse geralmente é o que nós vemos da parte de pessoas que estão distante de Cristo. Entretanto, eu já tive experiências de estar visitando irmãos na fé perto de sua morte, e geralmente são palavras desprovidas são palavras fruto de uma profunda fé no Senhor, uma esperança no Senhor. Então são palavras extremamente significativas de conteúdo bíblico, de conteúdo que diz respeito à fé e edificação daqueles que ali estão. E o que diremos de Cristo Jesus? Se pessoas meramente falhas, fracas na fé como nós, temos condições de, no leito da morte, proferirmos palavras significativas, o que dizer de Jesus Cristo? O que dizer do homem mais piedoso que já viveu entre nós? Eu lhe digo que as últimas palavras de Cristo, e nós temos nos atentado a elas nesses últimos domingos, meus queridos, são extremamente significativas. São palavras envolvidas com graça, com misericórdia, com perdão, com redenção. São palavras majestosas, são palavras que revelam não só a grandiosidade da sua vida, mas, acima de tudo, a grandiosidade da sua salvação em nosso favor. O texto de Lucas 23, 46, queridos, fica após aquilo que os relatos dos evangelhos nos apontam, que Jesus Cristo havia ficado pendurado numa cruz por mais ou menos 6 horas. E depois de 6 horas pendurado, então é hora de Cristo dizer as suas últimas palavras. E suas palavras foram ditas após consumar a sua obra aqui na terra. A 6ª palavra é: Pai, está consumado. Consumei o que tinha que fazer, aquilo que a justiça de Deus, a lei de Deus exigia para que o Filho pagasse para que o seu povo pudesse ser liberto do jugo do pecado. Cristo havia feito lá na cruz. E aí logo depois então é quando Cristo diz a sua última palavra, entregando-se ao Pai como vencedor. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então nessa noite nós vamos nos tentar entender o que Cristo queria dizer quando disse o que disse aqui em Lucas 23, 46. E essa palavra de Cristo, a última palavra, aponta primeiramente para uma palavra de comunhão com o Pai.
A primeira expressão que Cristo usa é justamente Pai. E aqui revela que o Filho volta a ter comunhão com Deus Pai. Se você lembrar lá em Mateus 27, 46 ou 23, 46, me falha a memória agora, o seu grito de agonia na cruz é: Deus meu, por que me desamparaste? Ali naquele momento, levando sobre si o jugo do pecado, de certa forma, a comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Pai havia sido quebrada. Na cruz, ao assumir o lugar dos pecadores, a luz santa da face de Deus Pai foi ocultada da presença do Filho Jesus Cristo. Então, o Filho, enquanto recebia sobre si o furor da ira divina, esteve sozinho, esteve sem a companhia do Pai, porque mesmo o pecado sendo jogado sobre a vida do Filho, o Pai não comunga com o pecado. E nós não podemos perder de vista, queridos, aqui que na cruz Jesus estava realizando uma obra que envolvia uma transação eterna entre Deus Filho e Deus Pai. Na cruz, Jesus assume sobre si o pecado do seu povo. Sua morte era a oferta substitutiva e expiatória para o perdão dos pecados do seu povo. Então, após Cristo beber a última gota do cálice da ira divina, é quando ele brada: está consumado. E logo depois, então, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora que a sua missão havia sido concluída, a sua comunhão com Deus Pai foi restabelecida, e ele pode então dizer nessa oração: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Além disso, queridos, essa última palavra de Cristo também mostra que há uma palavra de confiança aqui do Filho no Pai. Jesus morreu com uma oração em seus lábios, e nós lemos na liturgia, queridos, que Cristo morre citando o Salmo de número 31, versículo 5, entretanto, adicionando a expressão Pai. Esse versículo, na cultura judaica, era o primeiro versículo que uma mãe ensinava para o seu filho. A ideia era que essa oração seria a última oração que o seu filho iria pronunciar antes de dormir, antes de ser envolvido pela noite. Então, antes que chegasse a escuridão ameaçadora da noite, uma mãe, na cultura judaica, ensinava o seu filho a dizer: em tuas mãos entrego o meu espírito. Só que essa oração do Salmo 31 na boca de Jesus se torna ainda mais bela, porque ela começa com a expressão Pai. Então, na cruz, meus queridos, Jesus morreu como que um menino, um filho, se lançando nos braços do seu pai. E aqueles que estão entre nós, que é pai, que é mãe, você entende bem quando você pega o seu filho no colo, você está brincando e você fala: pode se jogar, papai te pega. E aquela criança, dependente da altura, ela se joga no seu braço, porque ela confia que nos braços do pai ela está bem segura. Então Jesus, ao repetir o Salmo 31, expressava confiança em Deus, que o salvou durante os perigos da sua vida, enquanto esteve entre nós, bem como também expressa a confiança que ao morrer, somente em Deus Pai, a sua alma, a sua vida está segura. Em tuas mãos indica que Jesus colocou aos cuidados de Deus Pai, entregando ali a sua alma a Ele. Nas mãos de Deus Pai, o Deus Filho encarnado, em paz, em calma, em tranquilidade, confia o precioso tesouro da sua alma. Mas essa palavra, queridos, também aponta para um terceiro ponto importantíssimo, essa última palavra de Cristo está na cruz. Uma palavra de vitória sobre o pecado e sobre a morte. Os evangelhos relatam que por mais de 12 horas, Jesus Cristo esteve nas mãos dos homens, cumprindo o que o próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 17, que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e estes o matarão. Voluntariamente, ele se entregou nas mãos dos pecadores. E agora, voluntariamente, ele é aquele que entrega o seu espírito nas mãos do Pai. E quando você faz uma pesquisa mais apurada nos evangelhos, você vai ver que nenhum dos evangelhos, nenhum dos evangelistas, nenhum dos escritores dos evangelhos do Novo Testamento cita que Jesus morreu. Eles não ensinam que Jesus Cristo no fim
estava diante da morte, a morte disse: agora eu vou te derrotar. Não, eles não dizem que a morte foi ali e reclamou de Jesus Cristo, como se Jesus Cristo estivesse se rendendo à sua autoridade. Os evangelhos deixam bem claro que Jesus estava no controle de toda a situação. A morte não o capturou como uma vítima antes. É Cristo quem capturou a morte, se tornando vencedor sobre ela. E para confirmar isso, os evangelistas usam expressões, 4 expressões diferentes, e cada uma delas colocando a iniciativa do processo da morte de Jesus em suas próprias mãos. Marcos, capítulo 15, 37 diz: com um alto brado expirou. Mateus 27, 30, ele entregou o Espírito. Lucas 23, 46, que nós lemos: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. João 19, 30, que ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. 3 dos 4 evangelistas usam o mesmo verbo entregar, que no grego, queridos, aponta para a ideia de que você está confiando algo que é importante seu para alguém que tem condições de cuidar. Então, os evangelhos apontam para a realidade de que a morte de Jesus foi um ato voluntário seu. Meu querido, lembre-se que, de fato, Cristo poderia ter escapado da morte na cruz. Ele mesmo havia dito lá no Getsemane que ele poderia convocar 12 legiões de anjos, e esses anjos o libertariam daquele momento. Ele poderia muito bem ter descido da cruz, respondendo ao desafio dos homens que diziam ser filho de Deus: desce daí. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso por sua livre e espontânea vontade. Ele se entregou aos cravos, ele se entregou à morte. Jesus não morreu como uma vítima, vencido contra a sua vontade, mas como disse Agostinho, Jesus Cristo é aquele que entregou a sua vida porque quis, quando quis e como quis. Foi Ele que determinou a hora, o lugar e o modo da sua partida. Então, mesmo em sua morte, Ele estava no controle. Ele não foi morto. Em vez disso, voluntariamente entregou a sua vida, demonstrando o seu senhorio sobre a vida, sobre a morte e, acima de tudo, sobre o pecado. Diante disso, queridos, o que essa palavra dita por Cristo, o que essas palavras, 7 palavras da cruz, têm a ver conosco hoje, 2000 anos depois? Quais são as implicações dessa palavra de Lucas 23, 46 para mim e para você hoje? A primeira implicação, queridos, é que essa última palavra de Jesus revela a perversidade do nosso pecado e a graça bendita de Deus. Meu querido irmão, nada revela mais a gravidade do nosso pecado do que a cruz de Cristo. Jesus Cristo, o homem perfeito, morreu naquela cruz. Foi por causa dos nossos defeitos, foi por causa dos nossos pecados. Naquela cruz, de forma voluntária, Cristo, em amor e misericórdia, resolveu levar sobre si todos os nossos pecados e pagá-los cabalmente. Então eu lhe digo que é impossível ouvirmos uma série de sermões sobre as últimas palavras de Cristo na cruz e não sentirmos vergonha de nós mesmos, não ficarmos constrangidos, porque, meu irmão, Deus com justiça poderia ter nos deixado sozinhos para colhermos os frutos dos nossos erros e perecermos em nossos pecados. Mas pela graça de Deus, Ele não nos abandonou naquilo que nós merecíamos. Por causa do seu amor por nós, Ele veio procurar-nos em Cristo. Ele foi ao nosso encalço, até mesmo na angústia da cruz, onde Cristo levou sobre si o nosso pecado, a nossa culpa, o nosso juízo e a nossa morte. Cristo comprou para nós, com alto preço, um preço de sangue, o seu próprio sangue, a nossa salvação. E eu lhe digo com alegria no coração que, da mesma forma que Jesus fez, você pode ter certeza absoluta que, se você estiver em Cristo, as mãos de Deus estarão abertas para receber você
quando você morrer. Mas compreenda que o que fará os braços ou as mãos de Deus Pai estarem abertas para te receber na eternidade, não é o que você faz. Não importa, pastor, eu sou membro da igreja, nasci nessa igreja, eu sou dizimista, eu faço boas obras. Nada disso. As mãos de Deus estarão abertas para lhe receber na eternidade por causa da morte expiatória de Cristo Jesus. É por causa de Cristo e somente por causa dele é que nós somos reconciliados com Deus Pai. Nada fora de Cristo, nada além de Cristo é capaz de nos dar a salvação, tão grande salvação em Deus Pai Celestial. Uma outra realidade dessa palavra para mim e para você, queridos, é que essa palavra mostra que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Meus irmãos, os inimigos de Jesus podem até ter festejado a sua morte, mas a realidade, as últimas palavras de Cristo revelam que Cristo não era vítima, que Cristo não era fraco. As últimas palavras revelam que Cristo é Senhor sobre todas as coisas, até mesmo daquilo que nós não temos poder algum para fazer, que é justamente a morte. A vida de Cristo não foi tirada dele. João capítulo 10, versículos 17 e 18, o próprio Cristo disse: olha, eu tenho o poder de entregar a minha vida, mas eu também tenho o poder para retomá-la. E por mais de 12 horas, Cristo esteve ali nas mãos dos homens, dos ímpios, do pecado, da morte. Todavia, ao entregar-se nas mãos do Pai, de Deus Pai Celestial, o Pai Celestial passa a tomar conta dos seus interesses. 3 dias depois, Cristo ressuscita. 40 dias depois, o Pai o exaltou acima de tudo e de todos. Hoje, Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui eu tenho que lhe falar, você que não está em Cristo, eis aqui a parte terrível das últimas palavras de Cristo. Porque compreenda que Cristo nunca mais estará de novo nas mãos de homens ímpios do pecado ou da morte. Cristo nunca mais passará pela humilhação que Ele passou enquanto esteve encarnado entre nós. Mas a Bíblia fala que um dia o Pai Celestial que o recebeu enviará de volta a esse mundo o seu Filho, mundo esse que o rejeitou. E quando Ele voltar, Ele vai voltar com poder e glória para governar e reinar sobre tudo e sobre todos. E aí eu lhe digo que a situação será inversa, porque enquanto viveu aqui encarnado, em estado de humilhação, Ele esteve nas mãos dos ímpios, mas na sua volta são os ímpios que serão entregues em suas mãos e serão julgados por seus pecados. Eis a parte terrível. Para aqueles que não estão em Cristo, entenda que nunca os braços de Deus Pai estarão estendidos para você. E o mais terrível é que quando Cristo voltar, é você que será entregue nas mãos dele para ser julgado e condenado. E esse texto, queridos, a última implicação que penso como igreja nessa noite, é que esse texto também nos ensina como devemos encarar a morte. As últimas palavras de Jesus na cruz estão repletas de fé, repletas de conforto, de confiança. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Meus irmãos, não havia lugar mais seguro para Deus Filho entregar do que as mãos poderosas de Deus Pai. De fato, as palavras de Jesus ensinam como que nós, crentes, devemos reagir no leito da morte. Nós nunca estaremos verdadeiramente preparados para a morte, a não ser que estejamos apegados e alicerçados na pessoa de Jesus Cristo. Romanos capítulo de número 6, versículos 5 a 8, você vai ver que ao se entregar ao Pai, Jesus também entregou cada um dos cristãos ao cuidado do Pai Celestial, que passa também por adoção a ser nosso Pai. Nós morremos com Cristo,
Logo, o nosso espírito, não menos que o Espírito de Cristo, estará nas seguras mãos de Deus Pai, quando dermos o último suspiro nosso nessa terra. Não há lugar melhor para estar, não há esperança maior para se apegar. Nos braços do Pai, através de Cristo, queridos, nós cantaremos, nós bradaremos: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? E compreenda que do mesmo modo que Jesus morreu, entregando o seu Espírito a Deus Pai, nós podemos morrer em fé semelhante. Nós podemos repetir as palavras de Jesus, sabendo que quando deixarmos essa vida confiantes na morte de Jesus em nosso favor, nós passaremos para as mãos amorosas, poderosas do Deus Pai, que está esperando na eternidade para nos receber junto dele. Muitos cristãos, confiados em Cristo, ao longo da história da igreja cristã, têm morrido com essas mesmas palavras em seus lábios. O presbítero Eloy aqui lembrou muito bem, lembrou de Estevão. Estevão, assim como Cristo, repetiu essa mesma expressão. Salmo 31: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. O exemplo do pré-reformador inglês John Huss, que quando foi condenado pelo concílio de Constância em 1415, o bispo que presidiu a cerimônia, quando começou a pegar fogo em John Huss, disse: olha, agora nós entregamos a sua alma ao diabo. E John Huss, calmamente, já sentindo de certa forma o fogo pegando em seu corpo, disse: não, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos, Senhor Jesus Cristo. A ti confio o meu espírito, que o Senhor resgatou lá na cruz. Meus irmãos, quer vivamos ou morramos, a Deus toda a honra e toda a glória. Somos obras de suas mãos. Ele tem total controle sobre nossa vida, bem como sobre nossa morte.